amantes do mistério. Se você é fã de fanfics e adora mergulhar em histórias obscuras e cheias de suspense, este é o seu canal. Inscreva-se e faça parte da nossa comunidade de criadores e leitores apaixonados por mistérios. Convidamos você a compartilhar sua criatividade conosco, enviando suas fanfics para serem publicadas aqui. Coletânea: Segredos Obscuros. A última noite no necrotério. As luzes fluorescentes do necrotério zumbiam incessantemente, um som que ecoava nos meus ouvidos enquanto eu caminhava pelos corredores frios. Era meu primeiro emprego noturno, e a atmosfera pesada do lugar já estava me dando arrepios. Eu, Marcos, um jovem recém-formado em patologia, sempre fui fascinado pela morte, mas nada me preparou para a realidade sombria daquele necrotério. Naquela noite, apenas 3 corpos repousavam nas gavetas metálicas. Um senhor idoso, vítima de um ataque cardíaco, uma jovem envolvida em um acidente de carro, e um homem desconhecido, encontrado boiando no rio, sem identificação. A rotina era simples: verificar os registros, organizar os corpos para a autópsia da manhã seguinte e garantir que tudo estivesse em ordem. Enquanto eu preenchia os formulários, um barulho estranho ecoou vindo da sala de autópsia. Um som abafado, como se algo tivesse caído. Ignorei, pensando ser apenas minha imaginação pregando peças. Mas, alguns minutos depois, o barulho se repetiu, desta vez acompanhado de um leve gemido. O medo começou a se instalar. Caminhei lentamente até a sala de autópsia, o coração batendo forte no peito. A porta estava entreaberta, e a luz fraca do corredor mal iluminava o interior. Empurrei a porta com cuidado e entrei. O que vi me fez paralisar. O corpo do homem desconhecido, que antes estava na gaveta, estava agora sentado na mesa de autópsia. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim, e um sorriso macabro se formava em seus lábios. "Olá, Marcos", ele disse, com uma voz rouca e arrastada. Eu não conseguia me mover, aterrorizado demais para gritar ou correr. Como aquilo era possível? Ele estava morto. "Não tenha medo", continuou o homem, "eu só queria um pouco de companhia. Este lugar é tão solitário." Ele se levantou da mesa e começou a caminhar em minha direção. Seus movimentos eram lentos e desajeitados, como se estivesse reaprendendo a andar. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. "Para onde você vai?", ele perguntou, estendendo a mão em minha direção. "Vamos nos divertir um pouco." Em um esforço desesperado, consegui me desvencilhar e corri para fora da sala, trancando a porta atrás de mim. Corri o mais rápido que pude pelos corredores, em direção à saída. Mas, a cada passo, ouvia os passos lentos e arrastados do homem se aproximando. Cheguei à porta principal e a abri, correndo para a rua escura e fria. Olhei para trás e vi o homem parado na porta, me observando com aquele sorriso horripilante. Nunca mais voltei àquele necrotério. Abandonei meu emprego e me mudei para outra cidade. Mas, até hoje, ainda tenho pesadelos com aquela noite. O sorriso daquele homem me assombra, e o zumbido das luzes fluorescentes ecoa em meus ouvidos. Afinal, descobri que o homem era um serial killer que havia sido dado como morto por engano. Ele usou o necrotério para se esconder e planejar seus próximos crimes. E eu, Marcos, fui a sua última vítima em potencial. Reflexos do passado. Sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas. Cresci em uma família de cientistas, onde tudo precisava de uma explicação lógica. Mas, depois do que aconteceu na casa da minha avó, comecei a questionar minhas crenças. Minha avó faleceu no ano passado, e eu herdei sua antiga casa em uma pequena cidade do interior. A casa era charmosa, com um jardim florido e móveis antigos. Mas havia algo estranho nela, uma atmosfera pesada que me deixava desconfortável. O objeto mais peculiar da casa era um espelho antigo que ficava no quarto principal. Era grande, com uma moldura ornamentada e um vidro levemente embaçado. Minha avó sempre dizia que ele tinha mais de 100 anos e que havia pertencido a uma família rica da região. No começo, não dei muita atenção ao espelho.
Mas, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Às vezes, quando me olhava no espelho, via um reflexo diferente do meu. Uma mulher com um vestido antigo e um olhar triste me encarava de volta. No começo, pensei que fosse apenas cansaço ou imaginação. Mas as aparições se tornaram mais frequentes e nítidas. A mulher no espelho parecia querer me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Decidi pesquisar a história da casa e do espelho. Descobri que a família que havia possuído a casa no passado havia sofrido uma tragédia. A filha mais nova, uma jovem chamada Isabela, havia morrido em um acidente misterioso. Alguns diziam que ela havia se afogado no lago próximo à casa, outros que ela havia sido assassinada. A lenda dizia que o espírito de Isabela havia ficado preso ao espelho, vagando pela casa em busca de vingança. Comecei a acreditar que a mulher que eu via no espelho era Isabela, tentando me contar o que havia acontecido com ela. Decidi investigar o caso. Com a ajuda de um amigo detetive, comecei a procurar pistas sobre a morte de Isabela. Descobrimos que o acidente havia sido encoberto e que havia indícios de que ela havia sido assassinada pelo próprio pai, um homem rico e poderoso que não queria que sua filha se casasse com um homem pobre. Com as provas em mãos, denunciamos o caso à polícia. O pai de Isabela foi preso e confessou o crime. Finalmente, o espírito de Isabela pôde descansar em paz. Depois que o caso foi resolvido, as aparições no espelho cessaram. A atmosfera da casa ficou mais leve e tranquila. Comecei a me sentir em casa ali, como se Isabela estivesse me agradecendo por ter ajudado a revelar a verdade. O espelho continua no quarto, mas agora não me assusta mais. Vejo apenas meu reflexo nele, um reflexo de uma pessoa que aprendeu a acreditar no inexplicável e a valorizar a história por trás dos objetos antigos. Afinal, os espelhos não refletem apenas nossa imagem, mas também os segredos do passado. A menina do fim da rua. Na pequena e pacata cidade de Silent Hollow, havia uma casa abandonada no fim da rua. A casa era velha e decrépita, com janelas quebradas e um jardim tomado pelo mato. Os moradores locais evitavam passar por ali, pois diziam que a casa era assombrada. A lenda contava que, há muitos anos, uma família havia morado na casa. O casal tinha uma filha pequena, uma menina chamada Alice. Um dia, Alice desapareceu misteriosamente. A polícia nunca encontrou seu corpo, e o caso foi arquivado como desaparecimento. Com o tempo, a casa foi abandonada e começou a se deteriorar. As pessoas diziam que o espírito de Alice ainda vagava pela casa, esperando por seus pais. Alguns moradores afirmavam ter visto a menina na janela, olhando para a rua com um olhar triste. Eu, um jovem curioso e aventureiro, sempre fui fascinado pela história da casa. Um dia, decidi entrar na casa abandonada para ver se a lenda era verdadeira. Peguei uma lanterna e caminhei até o fim da rua, com o coração batendo forte no peito. A casa estava em ruínas. O cheiro de mofo e poeira era forte, e o chão rangia a cada passo. Caminhei pelos cômodos vazios, sentindo um arrepio na espinha. No quarto principal, encontrei um berço quebrado e alguns brinquedos antigos. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Um som suave, como se alguém estivesse cantando. Subi as escadas com cuidado, segurando a lanterna com firmeza. No último quarto, encontrei uma menina sentada no chão, cantando uma canção de ninar. A menina era pálida e magra, com longos cabelos negros e olhos grandes e tristes. Ela vestia um vestido branco sujo e rasgado. Quando me viu, parou de cantar e me encarou com um olhar vazio. "Você pode me ajudar?" ela perguntou, com uma voz fraca e rouca. "Quem é você?" perguntei, com a voz tremendo. "Eu sou Alice", ela respondeu. "Estou perdida e não consigo encontrar meus pais." Senti um aperto no coração. A menina era o espírito de Alice, presa na casa há tantos anos. Decidi ajudá-la a encontrar a paz. "Eu vou te ajudar, Alice", disse. "Vou te levar para encontrar seus pais." Peguei a mão de Alice e a guiei para fora da casa.
Caminhamos juntos até o cemitério da cidade, onde os pais de Alice estavam enterrados. Quando chegamos ao túmulo, Alice sorriu e desapareceu. A partir daquele dia, a casa abandonada no fim da rua deixou de ser assombrada. O espírito de Alice finalmente encontrou a paz, e os moradores de Silent Hollow puderam dormir tranquilos. E eu aprendi que nem todas as lendas são apenas histórias. Algumas vezes, elas são a chave para desvendar mistérios e libertar almas perdidas. O necrotério da Colina Sombria. O cemitério da Colina Sombria sempre teve uma reputação sinistra. Localizado no alto de uma colina isolada, envolto em névoa constante e com árvores retorcidas que pareciam braços esqueléticos, o cemitério era o lar de histórias macabras e lendas de fantasmas. Mas o que poucos sabiam era que, escondido atrás dos túmulos mais antigos, existia um necrotério abandonado, um lugar onde a morte reinava suprema. Eu, Rafael, um estudante de medicina obcecado por mistérios e pelo macabro, ouvi falar do necrotério em uma conversa de bar com um velho coveiro. Intrigado, decidi explorar o local. Em uma noite escura e tempestuosa, munido de uma lanterna e uma câmera, me aventurei na Colina Sombria. O cemitério estava ainda mais assustador do que eu imaginava. As lápides inclinadas, as sombras dançantes e o uivo do vento criavam uma atmosfera de terror. Após uma longa busca, encontrei o necrotério. Era um prédio pequeno e dilapidado, com janelas empoeiradas e uma porta de madeira carcomida. Com o coração na garganta, forcei a porta e entrei. O cheiro de formol e decomposição era nauseante. A sala estava escura e fria, iluminada apenas pela fraca luz da minha lanterna. Vi mesas de autópsia enferrujadas, instrumentos cirúrgicos antigos e recipientes com líquidos misteriosos. De repente, ouvi um barulho. Um som arrastado, como se algo estivesse se movendo. Apavorei-me e liguei a lanterna na direção do som. Para meu horror, vi um corpo estendido em uma das mesas. Era um homem pálido e magro, com os olhos abertos e fixos no teto. Pensei que fosse apenas um cadáver, mas então o homem se mexeu. Ele virou a cabeça lentamente e me encarou com um sorriso macabro. Olá, Rafael, ele disse, com uma voz rouca e gutural, estava esperando por você. Entrei em pânico e tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. O homem se levantou da mesa e começou a caminhar em minha direção. Seus movimentos eram lentos e desajeitados, como se estivesse reaprendendo a andar. Não tenha medo, ele continuou, estendendo a mão em minha direção, eu só quero te mostrar uma coisa. Em um esforço desesperado, consegui me desvencilhar e corri para fora do necrotério. Corri o mais rápido que pude pelo cemitério, tropeçando nas lápides e desviando das árvores. Olhei para trás e vi o homem parado na porta do necrotério, me observando com aquele sorriso horripilante. Nunca mais voltei ao cemitério da Colina Sombria. Abandonei meus estudos de medicina e me mudei para outra cidade. Mas, até hoje, ainda tenho pesadelos com aquela noite. O sorriso daquele homem me assombra, e o cheiro de formol me persegue. Descobri depois que o necrotério era usado por um médico louco que realizava experimentos macabros com os corpos dos mortos. O homem que vi era uma de suas vítimas, um espírito atormentado que buscava vingança. E eu, Rafael, fui o próximo alvo em sua lista. A bruxa da floresta esquecida. Na pequena vila de Willow Creek, cercada por uma floresta densa e misteriosa, vivia uma jovem chamada Aurora. Desde criança, Aurora sentia uma conexão especial com a natureza. Ela passava horas explorando a floresta, conversando com os animais e colhendo ervas e flores. Os moradores da vila a consideravam estranha e solitária. Alguns sussurravam que ela era uma bruxa, uma descendente das antigas curandeiras que viviam na floresta séculos atrás. Aurora não se importava com os boatos. Ela sabia que seu dom era especial e que a floresta era seu lar. Um dia, uma doença misteriosa se espalhou pela vila. As pessoas começaram a adoecer, com febre alta e dores no corpo. Os médicos da cidade não conseguiam encontrar a cura, e o desespero tomou conta de Willow Creek. Vendo o sofrimento de seus vizinhos, Aurora decidiu agir.
Ela sabia que as ervas da floresta poderiam curar a doença. Munida de seu conhecimento e sua intuição, ela preparou uma poção mágica e distribuiu para os doentes. Para a surpresa de todos, a poção funcionou. As pessoas começaram a se recuperar, e a doença desapareceu da vila. Aurora se tornou uma heroína, aclamada por todos que antes a desprezavam. Mas a fama de Aurora atraiu a atenção de um inquisidor fanático, que via a bruxaria como uma ameaça à fé. Ele chegou a Willow Creek com o objetivo de prender Aurora e queimá-la na fogueira. Alertada por seus amigos animais, Aurora fugiu para a floresta. O inquisidor a perseguiu, acompanhado de seus soldados. Aurora usou seus conhecimentos da floresta para despistar os perseguidores, criando ilusões e armadilhas. No coração da floresta, Aurora encontrou um lugar mágico, um círculo de pedras antigas onde as antigas curandeiras realizavam seus rituais. Ali, ela invocou os espíritos da natureza e pediu ajuda. Os espíritos atenderam ao seu chamado. A floresta se tornou viva, protegendo Aurora dos inquisidores. Árvores se moviam, cipós se enrolavam nos soldados e animais selvagens atacavam os perseguidores. Assustado com o poder da floresta, o inquisidor desistiu da perseguição e fugiu de Willow Creek. Aurora voltou para a vila, onde foi recebida com festa e gratidão. A partir daquele dia, Aurora se tornou a protetora de Willow Creek, usando seus dons para curar e proteger a vila. Ela ensinou aos moradores a importância da natureza e a respeitar os poderes ancestrais. E assim, a bruxa da Floresta Esquecida se tornou uma lenda, uma história de coragem, sabedoria e amor pela natureza. Muito obrigado por vir ver nosso canal do YouTube Mistério Obscuros.